Olá, estamos iniciando mais um programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET, por todas as plataformas digitais e também através do Mais 7 IPO. E hoje a minha convidada é Maria Cristina Bonenberger, pró-reitora de ensino da Universidade Fevale e vice-presidente de Planejamento e Governança da nossa ACI. Cristina, informalmente é assim que eu vou te chamar na noite de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui para bater esse papo contigo, para conversar um pouco sobre governança, sobre gestão, sobre processo, sobre ensino. E tenho certeza que a gente tem boas questões para conversar e discutir. Com certeza, até porque a nossa região é rica em todos os sentidos. Mas para a primeira coisa, qual é a diferença entre gestão e governança? Até porque governança é uma coisa que não é de tantos anos para trás, né? É muito recente, me parece. Qual é a diferença de uma e de outra? Na verdade, as duas caminham juntas e a gente poderia dizer que a gestão é um processo mais amplo, vai desde um processo mais macro até um processo micro. Quando a gente fala de governança, a gente fala de um processo de organização, da forma como a empresa vai se estruturar. A governança ela é estruturada a partir de um determinado conjunto de princípios que regem a organização, de uma estrutura organizacional, de um conjunto de processos e de normas que visam, né, dar resultado para a organização e, assim, consequentemente, para os seus associados e para a comunidade. E, principalmente, gerar valor de longo prazo para as empresas. Acho isso que aí não é fácil, né? Esse é o grande desafio, na verdade, né? Porque a gente vem de uma região de que nós não estávamos preparados, eu acho, que para isso, pela sucessão, né? Porque nós tivemos empresas que cresceram muito na década de 70 e 80 e muitas delas, ou a grande maioria delas, não teve segmento, né? Por isso eu já ia querer te perguntar, agora eu já sei também o que é um e o que é o outro. Vamos começar pela governança corporativa, pode ser? Pode ser. Me fala um pouco sobre ela, então. Bom, então, a governança tem exatamente esse papel de ajudar a empresa a se estruturar para gerar melhores resultados, né? Então, existe um certo preconceito em relação à governança de que ela é atribuída a grandes corporações. Empresas que estão vinculadas à B3, à Bolsa de Valores. E, no entanto, a governança é um processo que vai desde as grandes empresas até as empresas de pequeno porte, né? Porque exatamente se a gente pensa nos princípios, nas normas, na estrutura, se a gente pensa nestes elementos e organiza esses elementos, eles vão dar uma certa sustentabilidade, uma organização para que as empresas tenham continuidade, que é um grande desafio, na verdade, para o empresariado. Então, a gente tem aqui na região do Vale dos Sinos muitas empresas familiares e é um desafio pensar na sucessão e na continuidade. A gente tem em muitos empresários o desejo de deixar a sua empresa para os seus filhos, mas nem sempre os filhos querem dar continuidade. Ou, por vezes, os filhos querem fazer um caminho diferente para a organização e aí os sócios, os fundadores pensam que esta não é a forma mais adequada. Então, o processo de governança em si é uma boa forma de ajudar a estruturar para que isso, de fato, aconteça de forma um pouco mais tranquila. Mas eu estava falando há pouco contigo da outra área, mas e muitas vezes o empresário, o diretor, seja lá quem for, ele quer que a família dê seguimento, né? Vamos pensar assim. E às vezes se depara ou se chega à conclusão através desses movimentos todos que a pessoa não está preparada. Ah, sim. Esse é um grande desafio. Preparar, o que significa o preparar esse indivíduo, né? Preparar o sucessor. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu preciso estar preparado para deixar o espaço para o meu sucessor e o sucessor precisa ser preparado. Porque eu imagino que às vezes, meu filho está aqui, tu está bem preparado, mas eu estou aqui no teu cangote. Isso. E aí também acaba dando atrito, né? Sim, isso pode dar atrito e aí as empresas têm diversas formas de preparar os seus sucessores. Alguns acabam optando por uma preparação fora do contexto da sua própria organização. Algumas empresas optam por preparar o sucessor, mandar ele para o exterior, mandar para outras organizações, viver outras experiências para depois retornar.
E outras optam, então, também por fazer essa formação dentro da sua própria organização, utilizando universidades, escolas, outras instituições de ensino que podem dar o suporte também para esse preparo. Mas sempre pensando nessa questão de aculturamento, né? De manter a cultura organizacional. Entendi. Tu sabe, Cristina, eu tenho escutado muito essa palavra de governança, de sucessão. E não me parece, ou pelo menos na minha percepção, que esteja acontecendo com alguma certa frequência assim, de família, de seguir com a família, de trazer pessoas diferentes da própria empresa. Eu não sei se esse seria o caso, porque nós estamos falando de uma estrutura, mas o camarada, o pai que quer deixar para o filho um negócio, que o filho não tem condições, tá, de seguir, porque afinal de contas. Mas aí eu queria te perguntar, exatamente para poder contextualizar um pouco, quando chega alguém de fora e se depara com essa... É uma estrutura, né? Como é que funciona? Porque o cara que vem para dentro de uma empresa dessa, ele já entra já sabendo de como é que a coisa vai funcionar. Ou não é assim? Depende, né? Quando a gente pensar em processos de governança, pensar assim, a gente primeiro precisa pensar que uma organização familiar ela é composta por 3 grandes grupos, que por vezes, que são círculos, inclusive, que por vezes se interlaçam, né? Então, a gente tem o grupo familiar, tem a família daquela empresa, a gente tem os gestores e a gente tem os sócios. Por vezes, o mesmo indivíduo exerce os 3 papéis. E quando ele exerce esses 3 papéis simultaneamente, ele acaba se tornando uma pessoa extremamente responsável por todos estes processos. E há interferências, por vezes, da família em outros círculos. Então, deixar claro qual é o papel de cada um dentro do seu contexto, fazer um acordo de sócios, por exemplo, onde algumas diretrizes são combinadas, são definidas, definir claramente qual é o papel dos gestores, definir o papel da família. Eu tenho um filho que faz parte da família, que trabalha na empresa, mas que não é gestor, que ele realmente ocupe o seu papel, então, né? Certo. Dentro da função que ele executa naquele momento. E também da família não interferir, né? A gente costuma dizer assim que a mesa de almoço, a mesa de janta, não vire a mesa de reuniões da empresa. Então, separar isso já é um bom passo. Mas a gente precisa entender que o processo de governança ele pode contar, por exemplo, com um conselho também, né? E aí a gente tem exemplos tão legais assim de empresas que têm, por exemplo, o conselho consultivo, que ainda não é aquele conselho de administração, que é o que toma as grandes decisões, que dá as diretrizes, que dá o direcionamento para onde a empresa precisa caminhar. Então, por vezes, o primeiro passo para uma empresa se profissionalizar, porque aí nós estamos falando de um processo de profissionalização. Quando a gente fala em governança, a gente fala em profissionalização. É exatamente constituir essa visão, aceitar isso, né? Porque quando eu começo a profissionalizar a minha organização, eu começo a organizar algumas coisas. E este processo de organização faz com que eu determine algumas diretrizes, determine planejamentos, princípios claros. E se eu tenho um conselho consultivo que pode ser formado por pessoas da própria organização, mas também por pessoas externas, e principalmente também por pessoas externas, para contribuir com este pensar, né? Pensar fora da caixa, pensar a organização de forma mais ampla. Porque se a gente pensa no processo de sucessão, que nem tu estavas falando, né? De trazer alguém de fora, eu não tenho ninguém, eu vou trazer um profissional para assumir a organização. Ele vai vir com suas crenças, com seus princípios, e até ele se ambientar na organização também leva um tempo. Isso não é tão automático. Então, isso também é desafiador. Esse processo de adaptação é desafiador também, né? Cristina, me diz uma coisa também. Tu falaste que esse processo de governança não é para grandes empresas, né? Apenas para grandes empresas, apenas. Uhum. Mas então vamos falar até para a cultura geral. Uma empresa, que tipo de porte, se a gente pode falar? Na verdade, qualquer porte, né? Se a gente pensar que a governança é um processo em que eu vou estruturar a minha organização
e que eu vou tornar formal, né, o meu jeito de ser, o meu jeito de planejar, o meu futuro, as regras, e deixar isso claro para todos. E se eu vou prestar atenção em todos os stakeholders, em todas as partes interessadas, eu já estou fazendo governança. Então, por vezes, o processo de governança, o embrião dele, ele já está ali na organização. Agora, se eu penso num processo de longo prazo, de médio e longo prazo, aí sim, eu preciso pensar realmente nesse processo mais planejado e mais estruturado. Pegando esse teu gancho, e quanto tempo, por exemplo, assim, porque tu deve ter já escutado de tudo, né, Cristina? Com relação para o cara chegar a esse ponto, porque uma empresa, ela inicia, como a gente sabe, com as suas dificuldades e tudo, às vezes não consegue se organizar. Não consegue se organizar. Eu acho que é o primeiro desafio esse, mas o cara está com vontade de fazer. Quero adotar isso porque eu acho que isso, de repente, vai resolver os problemas dele também, né? Pela tua experiência, uma empresa, para chegar no ponto de maturação, já passando por tantas dificuldades, quanto tempo ela precisa existir? Se é que eu posso perguntar assim, para dizer, puxa vida, eu acho que eu também já estou no tempo de fazer isso. Eu diria que se ela tiver vontade de fazer, ela pode fazer desde o princípio. Mas isso talvez seja o mundo ideal, né? O mundo real, às vezes, não é bem assim, né? Então, porque quando o empreendedor começa e ele funda a sua organização, ele coloca na sua organização, na sua empresa, os seus princípios, os seus valores, o seu jeito de ser. Se ele tem um sócio, ele compartilha com o sócio algumas decisões. Por vezes, quando tem dois sócios, eles se combinam. Olha, tu cuida da parte comercial administrativa, eu cuido da área de produção, cada um cuida da sua parte e a gente conversa só o que é essencial para tentar minimizar os conflitos. Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto tempo a gente leva para estruturar um processo de governança vai variar muito do grau de tempo que eu vou dedicar a esse processo e também da maturidade das pessoas envolvidas para aceitarem processos de mudança. Então, é muito difícil, porque a gente fala de comportamento, a gente fala de estrutura, a gente fala de princípios. Então, por vezes, a cultura organizacional da empresa não está preparada para isso. Não está preparada. E com um monte de problema para resolver do dia a dia, como é que eles vão pensar uma coisa para frente se o problema deles está pegando hoje, né, Maria Cristina? Porque daí vamos pensar assim, entre os princípios que a gente tem da governança está o da transparência, o da equidade, da integralidade. E quando eu tenho uma organização que faz a sua gestão de uma forma mais autoritária, mais diretiva, que não compartilha decisões, que tem um olhar mais focado no resultado, no lucro, e só em uma das partes interessadas e não em todas as partes interessadas. Então, a gente precisa mexer nessa cultura. E isso, por vezes, é doloroso e é um pouco mais demorado. Te convido para a gente continuar esse assunto que está muito interessante logo após o nosso intervalo, ok? Ok. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas, porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No calçadão de Novo Hamburgo, venha nos visitar. Voltando para o programa Negócio desta noite, tendo como convidada Maria Cristina Bonenberg, pró-reitora de ensino da Universidade Fevale e vice-presidente da Governança e Planejamento da ACI. Cristina, vamos falar agora um pouquinho da ACI. Como é que é o processo de governança dentro da nossa ACI? Bom, na ACI, a ACI é uma entidade civil, né, sem fins lucrativos. O processo de governança da ACI é constituído por um conselho deliberativo, que é composto por presidente e várias vice-presidências. Cada uma dessas vice-presidências assume uma pasta, são várias pastas. A gente tem a pasta da indústria, dos serviços, do comércio, da inovação, da pequena e média empresa, da educação, do jurídico, da economia. Não vou me lembrar de todas agora, mas são várias pastas, né? E além das regionais, né? Porque a gente tem também as regionais, onde nós temos, então, vice-presidente para cada regional.
E cada uma dessas vice-presidências tem na sua função a responsabilidade, então, de conduzir os processos que estão diretamente vinculados a ela. Além disso, a gente tem um conselho fiscal também, que acompanha, então, toda a parte fiscal. Internamente na ACI nós temos um gestor que responde por toda a parte de organização e da equipe interna, né? Então, nós temos um processo de planejamento que é conduzido pelo conselho, que é coordenado pelo meu comitê, e a partir disso nós realizamos todas as ações do ano ou mesmo da gestão, porque a nossa gestão é de 2 anos. Então, a cada 2 anos nós temos um processo de eleição e nós trabalhamos dessa forma. E esse processo, vocês lá na CI, ou desde quando tem essa vice-presidência de governança e planejamento? Especificamente a de governança, essa é a segunda gestão dela. Recente, então. É recente. A de governança é recente. Antes nós tínhamos uma vice-presidência que estava ligada à gestão e qualidade. Depois ela ficou governança e qualidade e agora ela está qualidade e planejamento. São processos que vão ajustando, que vão se intensificando, né? E muito também em função do ESG, né? O ESG veio também, né, com toda a questão do ambiente, da sociedade, da governança. Então, é um contexto, são temas que são bastante emergentes e que vêm sendo discutidos nas organizações de forma geral. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para a Cristina, porque afinal de contas, ela sendo pró-reitora de ensino da Fevale, e a instituição sem fins lucrativos, é uma instituição comunitária. E como é que funciona, então, numa instituição dessa a governança, que é tanta gente, né, para funcionar como um relógio? É importante citar, né, que a Universidade Fevale é um orgulho, na verdade, para a região do Vale dos Sinos. Não tenha dúvida. Nós comemoramos esse ano 55 anos de existência e nós existimos graças à função, né, e à atividade empreendedora de pessoas que há 55 anos atrás enxergaram a necessidade de ter aqui, na nossa região, uma instituição que formasse os jovens da região para que eles não precisassem sair para Porto Alegre ou outras cidades para se formar. Óbvio que nós não começamos como universidade, nós começamos como faculdade. Contabilidade e administração de Contabilidade, administração, artes, relações públicas foram os primeiros cursos. Depois, ali em cima, onde era o São Jacó. Isso, lá no Campus 1, onde hoje é o Campus 1. Depois disso, então, a gente virou centro universitário e hoje, então, universidade. Como é que é o processo de governança hoje, então, da universidade? Nós temos, falando em termos de estrutura, tá? Porque, de novo, lembrando que governança é um conjunto de elementos, são princípios, estruturas, processos, normas, né? A nossa estrutura de governança hoje, ela é composta por 3 conselhos. Nós temos um conselho de administração, que responde, então, por toda a parte de estratégias, de análises, de investimentos, de direcionamentos, né, de acompanhamento. Nós temos o Conselho Fiscal, que é responsável por toda a parte fiscal, propriamente dita, claro, né, pela parte dos números, pela parte de se nós realmente estamos atingindo também os nossos objetivos, se nós seguimos todos os procedimentos recomendados. Nós temos o Conselho Consultivo, que é formado também por pessoas, né, da comunidade, e que esse Conselho Consultivo ele está à disposição para, como o próprio nome diz, para contribuir com sugestões, com encaminhamentos, né? E ajudar também o Conselho de Administração na tomada de algumas decisões, emitindo pareceres. O que é importante destacar, né? Que no caso da Fevale, assim como na CI também, os conselhos são todos pro bono. Então, quando a gente vai para grandes corporações, os conselheiros são remunerados. E até aqui eu faço uma menção ao IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é uma das entidades de referência que nós temos aqui no Brasil na formação de pessoas na área de governança. E nós, tanto na CI quanto na Fevale, trabalhamos muito fortemente com o IBGC. Então, estes 3 conselhos, que são formados por pessoas da comunidade, que são pro bono, ou seja, não recebem remuneração, são os órgãos que fazem a gestão da Universidade Fevale e que estão
e que se remetem à mantenedora, que são todos os associados. Ao Conselho de Administração, nós temos o superintendente executivo da Fevale e o reitor. Então, vinculados diretamente a ele, respondem ao Conselho de Administração, o reitor e o superintendente. Então, a partir das deliberações, dos grandes direcionamentos que são feitos no Conselho de Administração, a universidade vai executando as suas atividades. E é claro que, por vezes, é uma via de mão dupla, né? Claro, Da claro. mesma forma que o Conselho de Administração dá diretrizes, dá encaminhamentos, da mesma forma o corpo diretivo, as pessoas que fazem parte da instituição contribuem e Pensando em trazem. alguma coisa que pode ser até encaminhado de uma forma diferente, poderia dizer assim? Sim, dando sugestões, trazendo projetos, trazendo os projetos para serem analisados e aprovados, né? Então, esse processo de governança, essa estrutura, ela já vem de bastante tempo, né? Até por questões legais. Nós precisamos ter essa estrutura para poder atender aspectos legais. O que nós temos feito nos últimos 2 anos e meio é profissionalizar ainda mais o processo de governança. Então, nós fizemos uma formação com o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na formação dos conselheiros, buscamos formação também específica para entidades sem fins lucrativos. E este processo de formação, ele vem sendo compartilhado também com outras empresas e com a própria CI, né? Porque aí, no meu papel de estar à frente da vice-presidência de governança da ACI, hoje pró-reitora da Fevale, mas antes eu era coordenadora da área de planejamento e de governança, então a gente fez e aí está fazendo e ainda vai fazer muitas coisas de forma conjunta, né? Trocas, né? Trocas, para exatamente pensar no quê? No desenvolvimento da nossa região. Nossa região. Porque o compromisso da Universidade Fevale é construir uma comunidade melhor juntos. E juntos com quem? Juntos com todas as entidades que fazem parte aqui do Vale dos Sinos. Pô, hein? Que coisa bonita isso. Mas olha só, saímos fora agora dessas duas instituições. Também é sabido que aqui na nossa região, algumas empresas privadas, né, já vêm com esse processo também. Eu gostaria que tu pudesse falar, até se tu achar que é conveniente, porque é interessante a gente saber que tem empresas que já estão adotando e com os resultados muito bons, né? Isso, e até eu posso falar, nós tivemos recentemente, na semana retrasada, nós tivemos um evento no Teatro Fevale falando um pouco sobre o processo de governança, que foi gratuito, onde nós falávamos sobre a importância da governança para o sucesso das organizações. E a participação? Pois então, né? A participação inicialmente foi... tivemos um grande número de inscritos, mas infelizmente nem todos compareceram. Mas ainda assim, nós tivemos umas discussões de qualidade com a Andréia, da Calçados Bibi, que trouxe o seu depoimento, que tem eles têm um conselho consultivo, e o processo de governança foi implementado visando a sucessão, né? A gente recebeu a Diva da Renner, e a Diva trouxe uma experiência e uma visão de uma empresa que tem vários proprietários, que não é só mais um proprietário, porque hoje a Renner, ela é multissócios, né? Então, uma empresa que está aberta, de capital aberto, então ela trouxe a visão e a necessidade de estruturar bem o processo de governança quando, de fato, você precisa se reportar a um grande número de pessoas. Nossa, eu imagino. Qual é o papel dos conselhos? Qual é o papel de um governance officer, por exemplo, que é uma função que a gente nem falou ainda, né? Mas que é uma função dentro do processo de governança, né? Nós tivemos o Argenta, da rede de postos Sim, que falou um pouco da experiência dele, do processo de governança. Mas, além destes cases que foram apresentados, a gente sabe que a Tintas Killing tem um conselho de administração, a Artecola tem conselho de administração, a Fleming, Laboratório Fleming, também várias vezes já apresentou seu case, e é um exemplo a ser olhado, compartilhado. Até vai aí uma sugestão para ti, quem sabe entrevistar esse pessoal também. Como é o nome é o Grangeiro, né? Isso, Ronaldo.
O Ronaldo é um dos filhos, né? É um dos filhos, né? Que também está à frente desse processo. Então, assim, nós temos na comunidade diversas iniciativas, mas a gente tem plena ciência, tanto pela CI quanto pela Fevale, que é um processo que precisa se multiplicar mais. Até por isso que eu te fiz a pergunta, e a participação, porque tu vê que é uma coisa tão nova que muita gente, de repente, tenha se inscrito e não tem participado, porque ainda não está muito... A participação ainda não está sendo tão intensa como deveria ser já, mas eu acho que é muito mais também um pouco de desinformação, ou não? Talvez, e para quem participou dos movimentos de gestão da qualidade que a gente teve lá na década de 90, né, quando teve todo aquele boom dos programas, teve o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, que também, de certa forma, foi disruptivo para algumas organizações, as ISOs, enfim, toda essa parte. É necessário um desprendimento, é necessário poder se abrir, querer ter vontade de olhar para todos os stakeholders, definir de fato o propósito, ser firme nesse propósito, ter flexibilidade, trabalhar com planejamento. É diferente. É diferente do que eu acordar todos os dias e pensar, não, hoje eu vou para esse lado. Não. Hoje eu vou para o outro lado. Não. Tanto um lado como o outro, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Isso aí. Também tem disso também. É algo que precisa ser muito trabalhado. Mas eu fico muito otimista, viu? Porque cada vez mais eu tenho percebido que vários movimentos estão acontecendo, as empresas estão vendo de que não existe outra maneira de elas se manterem no mercado altamente competitivo se não adotarem práticas que realmente as fortaleçam através do conhecimento, de toda essa assessoria, que a gente pode dizer assim. Cristina, tu sabe que eu já queria ter conversado contigo há mais tempo, mas eu estou achando ótimo esse nosso bate-papo e a gente vai precisar conversar muito ainda, viu? Porque o programa Negócio tem esse propósito. Trazer pessoas que fazem a diferença aqui na nossa comunidade, trazendo informações, motivando a outros tantos que queiram realmente se engajar nessa proposta. E eu estou muito feliz por tu ter estado aqui comigo. Mas antes de a gente ir para o finzinho do programa, eu gostaria de te convidar para tu dar o recado para aquela câmera, para a nossa audiência, de tudo isso que tu falaste para nós, que eu vejo o teu sorriso, estás muito feliz com o que tu fazes e alegre também pelo sucesso que as coisas estão acontecendo. Por favor. Bom, o meu recado para todos os que nos assistem, que nos ouvem, é que, em primeiro lugar, acreditem no potencial das pessoas. As pessoas têm um potencial fantástico e, muitas vezes, dentro das organizações, a gente não dá a devida atenção para todas as pessoas que fazem parte dela. Então, esse é o meu primeiro recado. O segundo recado é acreditar na nossa região. A gente tem uma região maravilhosa, nós temos muitos cases de sucesso, nós fizemos diferença há muitos anos atrás e nós temos todo o capital social necessário para gerar uma mudança e fazer da nossa região uma região de referência não só para o nosso estado e para o nosso país. Enfim, por fim, pedir para todo mundo para acreditar no seu próprio potencial e ajudar a construir um mundo melhor de se viver para todos. Recado dado e muito bem dado pela Maria Cristina Bonenberg, que nesse papo informal passou então a ser apenas Cristina. Muito te agradecer e te convido para aquela câmera central, a gente poder se despedir junto de todos vocês que nos acompanharam, pois se não tivesse vocês aí do outro lado, não teria nem sentido a gente estar aqui. E nós acreditamos muito que através de pequenas sementes a gente vai construindo tudo aquilo que a Cristina falou há pouco, um mundo melhor para todos. Portanto, fica desde já o convite para o programa da próxima terça-feira aqui pela Vale TV, do programa É Negócio. E eu e a Maria Cristina queremos muito também desejar para vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda maravilhoso. Estejamos em paz e estejamos com Deus. Certo, Maria Cristina? Certo. Tu vê que eu tô com Maria Cristina, mas é Cristina. Mas é assim, ó, esse papo foi muito legal e tenho certeza que todos vocês estão vibrantes também. Legal. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.